A todos vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, no Salmo de número 123, no primeiro verso, ele diz o seguinte: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. E é com esse mesmo intuito que eu convido a você a orar e a consagrar ao Senhor esse momento, onde nós teremos um momento oportuno para adorá-lo através dos louvores e da exposição e pregação da sua palavra. Pai, nós mais uma vez colocamos diante do Senhor esse momento e pedimos que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Abençoe cada lar presente, cada família que acompanha essa transmissão, e que Teu Espírito possa fazer aquilo que nenhuma tecnologia é capaz de fazer. Teu Espírito, que é como o Senhor, onipresente, não está preso ao tempo e nem no espaço, está em todo lugar de maneira completa. Haja em nós e através de nós, para a glória e louvor do Teu nome. Eleva-nos, Senhor, a adoração a Ti e eleva os nossos pensamentos ao Senhor, e que a Tua palavra venha nos santificar, nos encorajar e nos capacitar a glorificar o Teu precioso nome. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando. Lindo, lindo, lindo.
só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Não se turbe o vosso coração, crês em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
Vivemos em um mundo caído, bombardeado continuamente com a realidade do pecado e suas consequências. Nós temos experiências em vários aspectos. Por exemplo, no mundo natural, o planeta, as inundações, os vulcões, terremotos, incêndios, pandemias que ameaçam a sobrevivência humana. Também nós temos no mundo intelectual, somos atacados pela nossa fé, principalmente em nossa fé. O homem está em constante busca da verdade, mas por si mesmo não consegue encontrá-la. Também nos conflitos interpessoais, a dor, a ansiedade, o medo, a inveja, a amargura e a ganância devoram os seres humanos como um câncer. Contudo, sem dúvida alguma, a parte mais negra do mundo do homem é a sua vida espiritual. O homem, ele vive em desarmonia com o seu Criador. Não vive o propósito pelo qual ele foi criado, que é dar glórias a esse Criador, a encontrar nesse mesmo Criador satisfação. Mas, pelo contrário, ele busca incessantemente estabelecer sua própria glória, o seu próprio reino e vontade. O que fazemos, então, diante dessa realidade assustadora? Convido a você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, no verso 13. Assim diz a palavra de Deus: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Chegamos à sexta e última petição da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, e acredito que é uma petição muito oportuna, especialmente no momento em que nós estamos vivendo nos nossos dias. Essa petição fala da proteção de Deus de uma forma muito encorajadora. E a última petição da oração do Pai Nosso estabelece tanto a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, e não só reconhecemos isso, mas buscamos em Deus proteção contra o mal e todos os seus aspectos. Eu queria dividir essa exposição em 3 pontos. O primeiro, a importância de entendermos a diferença entre tentação e provação. Segundo, aprovados ou reprovados. E terceiro e último, como lidarmos com as provações. Em primeiro lugar, a santidade, a bondade de Deus jamais permitirão que Ele dirija nenhum de seus filhos a uma posição ou experiência no qual eles seriam intencionalmente induzidos a pecar. Tiago deixa isso muito claro. Ele diz o seguinte na sua carta: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1,13. Porém, anteriormente a esse versículo, Tiago vai acabar de dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Os versos 2 e 3. Então, como oramos aqui no verso 13 de Mateus 6, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, como orar pedindo a Deus aquilo que Ele jamais faria, e ao mesmo tempo Tiago nos orienta a não fugir da provação, mas a encontrar nela motivo de alegria. A chave para nós compreendermos essa petição está em Mateus no capítulo 4, o verso 1, nos diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sim, o tentador aqui é o diabo, mas mesmo nesse contexto, quem o levou foi o próprio Espírito de Deus. Eu sei que é difícil evitar a conclusão de que Jesus, nessa petição, está nos ensinando a orar para que sejamos protegidos desse tipo de experiência que Ele mesmo passou. Então, como resolver esse aparente dilema quanto ao interpretarmos essa petição no verso 13? Deus, como já vimos, não pode tentar ninguém, mas nos submete a provações que deixará expostas aos ataques do nosso inimigo, a tentação, como foi o caso de Jó e Pedro.
Então, quando oramos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é um desejo dos nossos corações de evitar os perigos de cairmos no pecado. John MacArthur vai deixar algo muito claro quanto a essa petição e esse dilema. Ele diz o seguinte: eis um paradoxo das Escrituras. Sabemos que as provações são uma forma de crescermos espiritualmente, moralmente e emocionalmente. O caráter cristão é fortalecido pelas provações, porém, não temos nenhuma vontade de estar em uma posição onde a provação possa levar ao pecado. Foi o que Tiago entendeu quando disse o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Então, essa petição é, portanto, um pedido para que Deus providencie aquilo que nós não temos em nós mesmos. Um apelo a Deus para que vigie os nossos olhos, ouvidos, boca, os nossos pés, mãos, para que em tudo isso Ele nos proteja do pecado. Segundo ponto, aprovados ou reprovados. Quando passamos por uma prova ou um teste, podemos ser aprovados ou reprovados, consequentemente. Todas as lutas e provações que experimentamos são permitidas por Deus para nos testar, para exercitar a nossa fé e para nos ajudar a amadurecermos. Mas se você não entregar a situação a Deus e não permanecer na força dele, Satanás, sem dúvida, vai transformar isso numa tentação. E ele vai usar a concupiscência do seu próprio coração contra você mesmo, atraindo-o ao pecado e levando você a cair. Por exemplo, Abraão, quando ele foi chamado a deixar a sua parentela, a sua família e ir para uma terra onde Deus havia direcionado ele confiou em Deus. Ele, no capítulo 12 de Gênesis, ele sai da sua terra, vai para essa terra que Deus prometeu a ele. Mas diante de uma situação de fome, de teste, ele sai do local onde ele deveria ter buscado a direção de Deus e vai para o Egito. E quando chega ao Egito, o que ele faz? Ele mente. Ele diz que Sara, sua esposa, na verdade não era sua esposa, era sua irmã, porque ele teve medo de morrer. Ele não creu na promessa que Deus havia feito a ele, que ele seria um pai de muitas nações, ele não iria morrer. Mas ao invés de ele crer na palavra, na promessa de Deus, ele cai, ele mente e perde a oportunidade de testemunhar diante daquele rei pagão. Mas todos nós sabemos o que acontece mais tarde com esse Abrão, que passa a ser Abraão, quando Deus também o testa novamente, pedindo a ele o seu filho, do qual muito amava. Hebreus vai nos dizer o seguinte, que pela fé a Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 11, 17 a 19. Outro exemplo, os discípulos em meio à tempestade, onde eles obedeceram a uma ordem de Cristo, quando Ele mandou eles atravessarem para outro lado. Mas em meio ao mar agitado da Galileia, eles já tinham visto Jesus comandar uma tempestade e acalmá-la. Eles já tinham testemunhado Jesus multiplicar os pães e os peixes, e agora eles estão vendo o próprio Cristo vindo até eles, caminhando sobre o mar. E eles ficam apavorados. Pedro, por um instante de fé, ele crê na palavra de Jesus, sai da sua zona de conforto, começa a andar sobre as águas, mas ele tira os olhos do seu autor e consumador da fé dele, que é Cristo, e ele coloca os olhos nas circunstâncias, no mar agitado, no vento, nos trovões, e ele cai.
ou melhor dizendo, ele afunda. Mais tarde, em Atos 12, nós vemos ali um outro Pedro, agora em meio a uma cela, algemado, sentenciado à morte. O que Pedro está fazendo? Dormindo. Como é possível? Sob essas circunstâncias, Pedro agora dorme. Interessante que Pedro foi um dos discípulos que, em uma outra ocasião, em meio a outra tempestade, eles acordam Jesus que dormia. Agora Pedro faz como seu mestre, dorme. Pedro aqui, ele tinha a certeza de que não iria morrer, porque agora ele confiou na palavra de Jesus, lá em João capítulo 21, quando ele havia profetizado que Pedro iria morrer crucificado, não seria sobre as mãos de Herodes naquela noite. E agora ele passou a confiar na palavra de Jesus, o que ele também havia falhado da primeira vez, quando Jesus havia dito que ele iria negá-lo. Terceiro, como lidar com as provações? Por exemplo, se você perder o emprego nesses últimos dias, como você vai lidar com a situação? Se você encarar o fato com contentamento e entregar a situação ao Senhor, você será aprovado. Mas Satanás pode usar essa situação para tentá-lo, levá-lo a reclamar e até mesmo a blasfemar contra Deus. Jó disse o seguinte: olha as condições que Jó se encontrava. Ele não só perdeu o emprego, ele perdeu a saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Mas no capítulo 23, no verso 10, ele diz o seguinte: mas ele, Deus, conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Vemos que ele enfrentou seu teste da forma correta. O próprio Pedro vai dizer o seguinte: nisso vocês exultam, assim como Tiago, alegrem-se, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 6 e 7. E eu pergunto a você, será que Deus vai responder, vai ouvir a nossa oração aqui em Mateus 6, 13? De acordo com 1 Coríntios 10, 13, com certeza irá. Olha o que o texto diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O Senhor cuida de nossa vida, de modo que nunca sejamos tentados sem a força para resistir. Deus nunca deixará que sejamos tentados acima do que somos capazes de suportar. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Essa é a sua promessa. Se atendermos à condição dessa promessa. Que condição é essa? Submetermos a Deus, total submissão a Deus, a sua palavra, e resistirmos o tentador, o diabo. Tiago 4,7. Deus usa as nossas provações para nos ajudar a confiar mais nele e para fortalecermos os outros que mais tarde poderão passar pelas mesmas provações que nós. John Piper, no seu recente livro chamado Coronavírus e Cristo, ele diz uma frase muito interessante. Diz o seguinte: o mesmo soberano que poderia dar fim a esta pandemia, mas que ainda não fez, é o mesmo que sustenta cada um de nós. É esse Deus soberano que nos sustenta, que nos protege, como o nosso refúgio, fortaleza, o nosso socorro. O salmista no número 124 vai dizer: se o Senhor não estivesse do nosso lado. É essa a nossa garantia, não é uma possibilidade, Ele está do nosso lado. Gosto muito daquela canção que mais tarde, muito conhecida, onde alguém sonha que no momento difícil da sua vida, ele está ali com Jesus do seu lado e na hora da praia ele vê as pegadas, 2 pegadas, a dele e a de Jesus. E durante esse caminhar com Jesus, a
a pessoa questiona Jesus que no momento mais difícil da vida dele, ele só vê as 2 pegadas. Ele fala: Jesus, onde o Senhor estava no momento mais difícil da minha vida? Aqui eu estou sozinho. E aí Jesus olha para aquele homem e diz: não são as suas pegadas, são as minhas. Eu estou te carregando no colo. Eu ouvi uma vez um pastor que ele disse que essa não é a passagem correta. Aquelas pegadas são suas. E Jesus está dentro de você, muito mais pessoal do que Ele carregando você no colo. É o seu próprio Espírito em você, te dando a graça, a condição de que aquelas pegadas são suas. Eu concordo com Ele. A nossa maior garantia de que Deus ouvirá a nossa oração é que antes o nosso Senhor Jesus, assim como Ele intercedeu em favor de Pedro, quando Ele olha para Pedro e diz: Simão, Pedro, você vai me negar. Ele diz: o diabo me pediu para peneirar você, mas eu intercedi em seu favor. Pedro não tinha nada de especial. O que fez com que Pedro não falhasse como Judas foi porque Jesus intercedeu por ele. E nós temos aqui na oração de Jesus, em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, também em nosso favor. Ele diz o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. João 17,15. Assim nós temos essa confiança. Cristo, à direita de Deus Pai, ressurreto, reinando soberanamente, intercede por cada um de nós. E Ele não vai, em maneira alguma, intencionalmente nos levar em nenhuma condição ou experiência que vá nos conduzir ao pecado. Pelo contrário, Ele vai interceder, Ele intercede em nosso favor, Ele vai nos capacitar, nos dar a graça e a condição de glorificarmos a Deus diante de qualquer que seja o teste. Eu queria encerrar a nossa reflexão na oração do Pai Nosso, comumente conhecida, ou a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, com uma negativa muito interessante. É um resumo de toda a oração que diz o seguinte: não posso dizer nosso se vivo só para mim. Não posso dizer Pai se não me esforço para agir como seu filho. Não posso dizer que está nos céus se não estou guardando nenhum tesouro lá. Não posso dizer santificado seja o teu nome se não estou esforçando para viver em santidade. Não posso dizer venha o teu reino se não estou fazendo tudo o que posso para desejar a vida desse maravilhoso dia. Não posso dizer seja feita a tua vontade se sou desobediente à sua palavra. Não posso dizer assim na terra como no céu se não quero servi-lo aqui e agora. Não posso dizer o pão nosso dá-nos hoje se sou desonesto. Não posso dizer perdoa-nos as nossas dívidas se guardo ressentimento contra alguém. Não posso dizer não nos deixe cair em tentação se não me coloco deliberadamente nessa posição. Se me coloco deliberadamente nessa posição. Não posso dizer livra-nos do mal se eu não procuro me revestir de toda a armadura de Deus. Não posso dizer teu é o reino se não dou ao rei a lealdade que lhe é devida, como um súdito fiel. Não posso atribuir a ele o poder se temo o que os homens possam fazer. Não posso imputar a ele a glória se busco honra somente para mim mesmo. Não posso dizer para sempre se o horizonte da minha vida é inteiramente limitado pelas coisas temporais. Que o Senhor nos conceda a graça de verdadeiramente não apenas orarmos essa oração, mas vivê-la. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque Tu és quem nos sustenta neste mundo mau. Tu és aquele que responde à oração do nosso intercessor, que não nos tirasse desse mundo, mas nos protegesse do maligno e também nos protegesse de nós mesmos. Nós te agradecemos pelo poder, o mesmo poder que ressuscitou Teu Filho Jesus, por habitar em nós e nos dar a condição de sermos e fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Nos ajude a nos submetermos, a confiarmos totalmente na Tua palavra, a descansarmos totalmente nas Tuas promessas. Livra-nos, Pai, de pecar contra o Senhor.
Livra-nos de ouvir a nós mesmos, o enganoso coração que nós temos, e ajuda-nos a ouvir tão somente a voz do nosso bom pastor, que nos direciona às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e mesmo na sombra da morte, Ele não nos abandona. Nós te agradecemos pelo privilégio de tê-lo conosco em todo o tempo. E te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, pelos meios misteriosos que muitas vezes o Senhor nos leva a sermos provados, para experimentarmos mais da tua graça, para conhecê-lo mais e reconhecer que em nós não há condição alguma, mas tão somente em ti. Louvamos o teu nome, Pai, no nome precioso de Jesus. Agora, irmãos, o Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, fazendo a vontade dele, e opera em nós o que lhe é agradável, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém.